Olá, saudações. Marcos Wunderlich. Eu sou ministrante de formações de mentores e há dias atrás eu estava fazendo assim uma aula nessa formação e os alunos eles pediram que eu fizesse uma aula extra sobre relacionamento a dois, ou enfim, como harmonizar essas relações a dois, porque são sempre aspectos complicados. E então eu preparei uma aula e a partir dessa aula também preparei esse vídeo aqui. Então esse vídeo aqui, ele trabalha de uma certa forma os relacionamentos humanos e a relação a dois. Na parte relacional, o ser humano sempre tem problemas. Eu acho que não existe um ser humano no planeta assim que não tenha uma questão relacional a resolver. Sempre surgem dificuldades e isso é normal no ser humano, né? Mas a gente pode realmente harmonizar muita coisa e por isso que eu trago aqui, né, esse título, né, os 11 critérios que podem harmonizar a relação a dois. Critérios não são leis, não são normas, são sugestões, são aspectos que podem ser utilizados e se forem utilizados, certamente podem facilitar o relacionamento a dois. São diretrizes, são apontadores para algo melhor. Então a relação a dois está muito ligada com o casamento. E eu vou, de uma certa forma, trabalhar aqui a questão a dois em termos de casamento, de relação homem-mulher, que constitui uma família. Embora assim o casamento ele pareça ser assim uma fusão de almas, né? As almas se fundem, a gente precisa lembrar que no dia a dia, né, cada pessoa tem sua individualidade, sabe? E nós precisamos respeitar essa individualidade no outro. Não é uma fusão total assim, sabe? Né? Agora nós somos um só. Isso pode ser na alma, mas isso no dia a dia não é bem assim. A gente convive diariamente com a pessoa, então o que acontece? Existe uma interseção, uma certa junção. Então vamos imaginar um círculo, que é uma individualidade, um outro círculo, que é outra individualidade. Então existe o casamento, então existe aqui uma interseção. E o casamento é essa interseção dos dois círculos. E é ali que existem os pontos em comum. E a individualidade, ela obviamente, ela permanece, né? Então, esse aspecto assim é importante entender. Então, com esse vídeo aqui, realmente eu quero colaborar assim, com o convívio, né, a relação a dois. Eu já sou casado também há mais de 30 anos, no segundo casamento, e mais 12 do primeiro, então eu já tenho assim, um certo chão andado, né? E para isso eu vou trazer assim, esses critérios que eu falei, né, e que podem realmente ajudar assim, o relacionamento do casal e também, obviamente, o relacionamento na família, né? Mas eu também gostaria de dizer que não há um relacionamento a dois perfeito, sem nenhum obstáculo, sabe? O ser humano não é nenhum anjo e as pessoas não são iluminadas, né? Mas o que existe é sabedoria. Os seres humanos têm sabedoria, têm inteligência relacional, né? E essas inteligências, elas podem ser aplicadas na melhoria dos relacionamentos afetivos, né? E, obviamente, na superação das dificuldades também. Então eu vou enumerar aqui 12 critérios, aliás 11 critérios, né? O primeiro critério, ele é o critério da decisão. Então qual é o critério da decisão? O critério da decisão é assumir o convívio a dois. Eu assumi que vou viver com essa pessoa, tá? Então é um compromisso, você assume um compromisso e enquanto essa relação durar, o compromisso ele continua. E esse compromisso é o quê? É ter posturas e comportamento adequado, né, enquanto perdurar a relação. Agora, o que se subentende nas relações a dois? Se subentende que o foco do convívio a dois é a reprodução da espécie, né? O homem e a mulher, eles se juntam em função do impulso de reprodução. Né, todos nós temos o impulso de reprodução, queremos ter filhos, quer seja algo mais profundo ou seja algo mais superficial, mas isso existe no ser humano, às vezes é mais velado. E daí surgiu o casamento como uma instituição humana, não é uma instituição da vida. O que é da vida é a reprodução, isso é da vida, né?
E essa reprodução de humanos, repor os humanos no planeta, né, ele inclui, então, o atendimento dos impulsos sexuais, né? E isso significa também, obviamente, uma vida sexual, e a partir daí surge o que a gente chama de constituição de uma família. Então, esse compromisso que eu assumo de realmente ter um bom relacionamento. Então, isso é uma decisão e a gente não sai dessa decisão, tá ok? Então, agora, o segundo critério que eu gostaria de trazer e que vai facilitar é o que a gente chama de visão apreciativa, ou uma fala apreciativa também. Eu diria assim, reforçar a qualidade do outro, trazer à tona, elogiar os pontos positivos do outro, né? Não querer mudar o outro, isso é fundamental, mas ver o que a pessoa tem de positivo. Poxa, que coisa boa você fez hoje, fez isso, fez aquilo, dirigiu muito bem, você atendeu muito bem um determinado vendedor, ou você, de uma certa forma, cuidou bem dos filhos de uma forma magistral. Então, ver o positivo, tá? E isso é fundamental, porque não adianta falar da negatividade, porque quando você fala da negatividade, isso significa que a gente está reclamando, a gente está colocando uma fala rude muitas vezes e uma energia negativa. Agora, o que é importante entender, ninguém muda ninguém, né? Ninguém muda ninguém de jeito nenhum. No meu primeiro casamento, eu lembro assim muito bem, que a minha primeira esposa falou assim, que ela casou comigo para me mudar. E não deu certo e houve uma separação depois de 12 anos. E demorou muito. Então, assim, a gente pode adquirir um hábito mental de ver o positivo. Então, é criar um novo hábito para positividade, né? Então, nós temos muito mais aspectos positivos do que aspectos negativos na nossa vida. Todos os seres têm muito mais positividade do que negatividade, embora a gente esteja assim super condicionado a ver as negatividades, o que eu não gosto no outro. Isso precisa assim sair um pouco do nosso mindset, sabe? Esse é o ponto, assim, falar as coisas positivas. Agora, um terceiro ponto, um terceiro critério, eu chamo assim de companheirismo. Sabe? O companheirismo é algo que surge ao longo do tempo na relação, ela não surge no primeiro momento. Nos primeiros tempos de uma relação a dois, é muito mais o fogo da empolgação, o fogo do sexo, não é? E aí, com o tempo, à medida que esse fogo vai baixando um pouquinho, né, é necessário começar a ter um diálogo maior, uma dedicação maior ao casamento ou ao outro, a valorização do outro, um cuidar do outro, né? Então, e isso significa olhar também mais os pontos convergentes. Não olhar o divergente, olhar os convergentes, sabe? E compartilhar, a gente compartilha no casamento aquilo que é convergente. O divergente não tem como compartilhar, né? Então, é estar do lado do outro, ajudar o outro quando ele tem uma necessidade de ajuda. Isso assim é muito excelente, não é? Então é óbvio que para ser companheiro a gente precisa se dedicar, precisa gostar da pessoa, né? Gostar de estar junto com a outra pessoa, sabe? Isso é muito bom, porque daí esse companheirismo ao longo da vida vai aumentando cada vez mais, né? Então ele vai criando uma ambiência natural de bem-estar, um clima gostoso da relação, né? Então essa ambiência de convívio a dois, ela é assim extremamente legal, assim, sabe? Eu gostaria também de falar agora de um outro ponto que é complementar ao que eu estou falando aqui, que é a postura 4, né? Ou então o critério 4, que eu chamo de postura prestadia. Esse aqui é um nome, prestadia é um nome que nós utilizamos no sistema ISO, né, que é a metodologia que eu uso e que eu criei e ensino a mentoria para as pessoas. Então, a palavra prestadio significa assim, ter uma prontidão generosa para beneficiar o outro. Então, o meu interesse é o quê? Estar beneficiando a outra pessoa. Isso a partir de uma generosidade natural. Então, a pessoa que tem uma consciência elevada, ela já se torna generosa por si.
E ela entende que a generosidade é a fonte de felicidade para ele mesmo. Então, assim, a generosidade de poder beneficiar alguém, de mostrar para a pessoa alguma coisa legal, né, compreender mais o outro. E esse compreender mais o outro significa entender que todas as pessoas querem ser felizes. Esse é o primeiro ponto, né, do ser humano. Todos nós temos um impulso básico de felicidade e queremos uma felicidade plena também, e uma felicidade das coisas do dia a dia, mas também uma felicidade plena do coração, da vida, do aqui e agora. E preciso compreender o outro, que ele também faz o seu melhor, cada um faz o seu melhor. E se alguma coisa não saiu muito bem, aquilo é o melhor que a pessoa pode fazer. É óbvio que a pessoa pode treinar, pode ativar potencialidades, né? Mas você também pode entender que não se controla os acontecimentos e muitas vezes acontecem certas coisas que não tem controle e as coisas surgem de alguma forma. Mas a gente pode ajudar o outro a olhar os fatos com certa isenção, né? Não ter rejeição àquilo, não ficar com raiva, entender como algo normal da vida, né? Então isso significa incentivar a evolução pessoal do outro. E quanto mais o outro evolui, melhor se torna a relação. Então, quando o casal trabalha juntos, assim, em termos de evolução pessoal, de desenvolvimento pessoal, surgem novas consciências, novas formas de ver o mundo, né? E isso, assim, é muito, muito, muito legal, assim. Então, essa postura prestadia, tá? Agora, eu diria assim que também no casamento, para a gente harmonizar as relações a dois, existe um ponto assim que eu chamo de centramento pessoal, que é o quinto critério aqui. É ter um centramento pessoal, né? Então é você achar um centro interno, isso se aprende muito nas artes marciais. Então você começa a se cuidar, você começa a ter uma condução própria. Ou seja, você assume a tua vida na tua mão. E quando os dois, né, do casal, eles são pessoas centradas, os dois se conduzem muito bem. Então eu conduzo a relação, o outro conduz também. Então não há muita invasão de espaço, existe o respeito pelo outro, né? Então essa postura de condução significa assumir a sua vida. E não se colocar como dependente do outro, né? Eu dependo de você para ser feliz, eu dependo disso ou aquilo, né? Então isso aí é uma coisa assim que não faz muito bem para um casamento, tá? Então o casamento, ele, no meu entender, tem apenas uma verdade, assim, né? É propor-se a fazer o outro feliz e jamais esperar que o outro me faça feliz. Não, eu faço você feliz, eu vivo para você ser feliz, tá? E esse é o ponto básico. Porque se você quiser ser feliz a partir de alguém ou de uma situação, certamente você vai se decepcionar. Então, basta para a gente amar, e amar significa fazer o outro feliz, porque isso é generosidade, isso é fonte de felicidade. Então, isso pode ser com pequenos gestos, com pequenas atitudes, né? Atitudes mais amorosas, mais generosas. Então, o centramento pessoal, ele também gera uma equanimidade. Significa que eu vou além do gosto e não gosto, né? Esse centramento é estar equilibrado, né? É ter essa postura condutora, né? E essa equanimidade é se ver de igual para igual. Eu não sou melhor que você e você não é melhor do que eu. Nós somos iguais, nós somos seres humanos, nós temos um convívio, né? E que a nossa busca é a mesma. Nós dois casamos para quê? Para sermos felizes. Né, talvez para termos filhos, constituir uma família. E isso para nós é felicidade. Então isso são pontos de convergência, né? Nós estamos buscando a felicidade desse jeito, dessa forma, né? E pelo convívio, né? Daí a gente precisa ir além do gosto e não gosto. Eu não gosto que você faça aquilo, eu não gosto que você seja assim, né? Então a gente começa assim a ter muitos caprichos e reclamar do outro, né? Então, quando a gente está vivendo assim a partir do gosto e não gosto, a gente sempre quer mudar o outro, né? Porque eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Por exemplo, eu não gosto que você coloque a toalha no chão do banheiro, eu não gosto que você deixe os sapatos na sala, eu não gosto disso e daquilo, não é? Então, e aquilo dá uma certa raiva, aquilo dá um certo ódio, assim, porque o outro fez isso, fez aquilo, né?
Então isso aí é muito perigoso nas nossas relações. Nós podemos superar esse gosto não gosto, né? Então cuida para não cair nessa armadilha, né? Para você não ser guiado pelo gosto não gosto. Então se acontecer da outra pessoa fazer alguma coisa que você não gosta, você não reclama, né? E também não fala mal, né? E se faz alguma coisa que gosta, você também não se apega a isso, sabe? Então cada um deve se esforçar para estar bem o tempo todo, assim, não criar nenhum apego e nenhuma aversão, sabe? Então, assim, lógico que no casal a gente pode superar, né, esse gosto e não gosto e viver em paz com tudo, né? Então isso se consegue pelo estado centrado, né? E exige bastante esforço, com certeza, né? Nada vem de graça. Então, ver tudo como igual, né? Saber que o bom e o mal são iguais, o gosto e o não gosto são iguais, o bonito e o feio são iguais, porque tudo é criado na nossa mente. Então, se eu não gosto de alguma coisa, aquilo é uma criação minha. Eu até posso negociar, olha, vamos do levante, não colocar as toalhas no chão, alguma coisa assim. Esse é o próximo critério que eu quero falar, né? O casal, por exemplo, ele pode, né, ter uma explicitação, uma negociação. Então esse é o sexto critério. Vamos explicitar, trazer à tona, vamos negociar, vamos conduzir as nossas convergências e também os nossos pontos divergentes, sabe? Então, então tudo que um casal, por exemplo, tem em comum, ele deve ser explicitado, negociado, isso nós temos em comum. Então vamos ver quem vai fazer as compras, vamos negociar quem busca os filhos no colégio, né? Vamos negociar o lugar dos sapatos, da toalha, da cueca, né? Os nossos costumes de casa, né? Então tudo isso são pontos de convergência, né? Estados de convergência. Então essas negociações, elas são por um tempo, não são eternas, né? Não é para o resto da vida. Mas enquanto houver a negociação, ela está valendo até uma próxima negociação. E a gente só pode negociar pontos em comum, tá? Por exemplo, questões pessoais da individualidade de cada um não se negocia. Eu não posso negociar minhas emoções, não posso negociar meus sentimentos, a minha forma de ver o mundo, meus pensamentos, né? Isso não está na mesa de negociação, né? Não está, não. Mas o que é importante entender, sempre vai haver pontos de convergência, né? Nós somos convergentes, e pontos de divergência. Por exemplo, um ponto de divergência assim, eu gosto de futebol, sabe? E você gosta do teatro. Então isso é divergente. Então você vai no teatro e eu vou no futebol e tudo bem. Eu não te obrigo a você ir no futebol comigo, nem você me obriga a ir no teatro com você. Então, assim, fica uma negociação muito boa, né? Então dá para negociar bem, né? Negocia tudo certinho, assim. Então, o que a gente desfruta na relação a dois? A gente desfruta dos pontos convergentes, o que a gente tem em comum, né? Nós gostamos de fazer almoço junto nos domingos, gostamos de passear, nós gostamos, né, de amar nossos filhos, etc, etc, etc. Então, a gente precisa sempre dar força para os aspectos positivos. E quando surge o aspecto negativo, seja mais divergente, né, você não fica julgando o outro, nem querendo mudar o outro. Porque cada um é como é e ninguém muda ninguém, né? As pessoas mudam se quiserem. Então, voltar a ver sempre o ponto positivo no outro, gostar do outro, né, elogiar o outro. Isso significa chegar já no sétimo ponto, que eu chamo de amorosidade, né? Por exemplo, amorosidade é uma coisa assim, vamos supor, eu fui convidado para jogar futebol com os amigos, mas eu não vou. Eu hoje vou ficar em casa para estar junto com você, tá? Vamos ficar juntos, vamos escutar uma música, vamos beber um vinho, vamos comer uma pizza, né? Ou vamos ficar só lendo na sala, né? Ficar um na companhia do outro, né? E com isso a gente mostra para o outro que ele é importante. E assim a gente vai demonstrando carinho, vai demonstrando afetividade, né? Então tudo isso aí, de uma certa forma, vai criando aquele clima gostoso de estar junto, sabe? Amorosidade, eu acho que também significa superar conflitos juntos, né? Os maus tempos, às vezes tem mau tempo, né? O casal, por exemplo, é governado pelo yin, pelo yang, né? Tem períodos que o casal se afasta um pouco, depois ele se junta um pouquinho, né? Não é uma coisa sempre eterna, a mesma coisa, não. Tem altos e tem baixos, né?
E às vezes a gente precisa entender o momento do outro, porque às vezes o outro está numa fase de reformulação, de mudança de vida, ele está num setênio, né? Cada setênio a gente muda certos conceitos, formas de ver, a gente dá força para o outro transcender o tempo antigo e viver o tempo novo. Né? Você ajuda a pessoa a superar as crises que tem, né? Os questionamentos de vida que surgem, sabe? E às vezes o próprio casal precisa ser reformular também, né? Então a superação, né, ela é sempre a superação de um tempo para outro tempo, né? Mas agora, dentro desses processos todos, o que realmente fica é o amor, né? O que é o amor? Amor é a energia mais forte do planeta. O amor, ele fura todas as resistências, nada resiste ao amor. Então, por mais difícil que seja um determinado tempo, a gente está amando e respeitando o outro, dando força para o outro, sabe? Um dá força para o outro e atravessamos juntos as nossas dificuldades, né? Então, é isso que a gente pode, assim, fazer de bom, assim, né? E aí vem um outro ponto que eu chamo de autoaprendizagem vivencial, é um outro critério, sabe? Então, a autoaprendizagem é assim, cada um precisa estar aberto à aprendizagem, sabe? Tudo é aprendizagem, tudo que eu falo, tudo que a outra pessoa fala, o que a gente vive, os foras que a gente dá, sabe? Os elogios que a gente dá, a gente sempre está aprendendo, né? Então a gente pode aprender também quando alguém desanda, né? Perde o centro, perde o eixo, tem um rompante emocional, né? Ou joga umas palavras mais ásperas, né? Então, quando acontece isso, sabe, uma dificuldade maior, uma perda do eixo, do centro, o bom seria assim, cada um se recolher para o seu quarto, cada um num quarto, fica lá recolhido e procura reviver a experiência e aprender com a experiência. O que houve dentro de mim que eu tive esse rompante? O que a pessoa falou que me abalou? Como é que é essas palavras dentro de mim? Sabe? Como é que eu poderia ter feito diferente? Então existe uma aprendizagem em cima das dificuldades também. Então a gente aprende, né, a lidar com a dificuldade, mas cada um sozinho, sabe? Cada um sozinho. Porque isso é pessoal, é marca mental pessoal. E isso é melhor não discutir na relação. Não discutir as marcas mentais do outro, isso, aquilo, se justificar. Eu digo assim, eu gosto de falar assim, nunca discuta a relação a dois, sabe? Porque geralmente discutir a relação a dois acaba num jogo de vítima, num jogo de culpa, acaba sendo assim, muito dificultoso. Então cada um aprende por si, as pessoas saem do quarto e continuam a vida normalmente. É sempre daqui para frente e não se volta para o passado. Isso é uma aprendizagem que eu tive na minha vida e que eu faço assim também, e é muito, muito, muito bom, sabe? Então a gente não fica brigando, culpando o outro porque isso, porque aquilo, porque a gente sabe que cada um, ele tem a sua individualidade, a sua forma de pensar, a sua forma de ver, e a gente precisa entender o outro como ele é e aceitar o outro como ele é. Então aceitar o outro como ele é fantástico, porque as pessoas só são como são. E se eu quiser mudar o outro, eu crio um conflito, eu crio um problema, né? Então, o próximo ponto que eu gostaria de trazer aqui para você é assim, a postura delimitadora no casal. Então, vamos conversar sobre os nossos limites, né? Isso é algo necessário, é saudável isso, né? Delimitar alguns espaços, né? Ter a liberdade dentro do lar, né? Ter o seu espaço é um certo refúgio que eu tenho. De repente eu tenho lá o meu escritório, ali é o meu lugar, né? E aí é o momento que eu me refaço, é o momento que é meu e que eu não vou deixar alguém entrar lá sem bater na porta, né? Então a gente precisa ter esse bom senso, assim, de não entrar no escritório do outro sem bater, ou não entrar no quarto sem bater, né? Então, não ficar invadindo o outro, não colocar seu escritório junto do outro, né? Ok? Então a gente vai mostrando assim que a gente tem respeito pela outra pessoa, que a gente respeita o espaço do outro, a gente respeita a individualidade do outro. E isso assim é muito gratificante. É muito bom viver a dois quando um não invade o outro, porque tem delimitação,
né? E a delimitação de um casal é a essência da comunhão. Sabe, a relação vai muito bem quando os dois conduzem, sabem os espaços, não se fala certas coisas, não se invade o outro, não fica reclamando da vida, né? Então isso assim é muito bom, porque a gente precisa aceitar sempre a pessoa do jeito que ela é, sempre, 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 tá ok? E agora um 10º ponto que eu quero falar também, né, é o que a gente chama de conexão com a espiritualidade. Tá? Então, isso é um tempo de oração, é um tempo de meditação, é um tempo de religação com o todo, é algo individual, mas que também pode ser feito a dois, pelo casal, isso é muito bom, né? Então, uma relação a dois precisa de algo maior, algo que una também as pessoas, né? E essa união a gente chama de espiritualidade. Então, a espiritualidade é aquilo que o casal pode ter, né? Não precisa assim comungar uma religião, né? Não precisa participar de alguma seita, não é bem isso. Eu estou falando assim da espiritualidade, que é a nossa religação com o todo. Então isso pode ser feito assim através da oração, da meditação, né? De fazer um tempo de silêncio, né? Então fazer uma oração juntos. Pode ser uma oração diária, assim, né? Às vezes no almoço, meus pais faziam isso. Todo almoço tinha lá, né? Ou toda janta, todo almoço, café da manhã, tinha uma oração antes do café e depois do café. E aquilo, de uma certa forma, tinha um significado, né? Na relação da família, né? Então, vocês podem rezar uma coisa simples, assim, sabe? Uma oração simples. Faz o santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, né? Mas tudo isso tem poder, né? Então isso nos conecta a algo maior, né? É como se esse algo maior estivesse conduzindo a relação. Ou seja, a gente se liga ao Espírito Santo, aquilo que a gente não entende muito, mas é um campo sagrado, é um campo da sabedoria, né? E aquilo que nos conduz, né? Então isso une muito o casal, eu faço assim muita questão de citar isso, né? Agora, dentro dessa questão, assim, tem alguma coisa que eu gostaria de falar, assim, que o princípio, né, existe um princípio, assim, que a mulher reflete o homem, né, a mulher reflete o marido, né? Então, isso permite que o homem pare de criticar a esposa, ou vice-versa, né, tá? Então, as imperfeições da mulher, vamos supor, as imperfeições da esposa, né, ele não precisa corrigir. Tá? Eu não preciso corrigir as imperfeições que eu vejo, porque é o reflexo meu. Então eu vejo no outro o que eu não gosto em mim, que é imperfeito, isso se reflete na outra pessoa. Eu vejo como a pessoa é na minha visão e isso reflete a minha própria imperfeição. Tá? É mais ou menos assim, se você vê, por exemplo, no espelho que seu chapéu está torto, então não tenta endireitar o espelho, tá? Porque isso não vai adiantar de nada querer endireitar o espelho, né? Eu preciso endireitar o meu chapéu, quer dizer, eu preciso fazer uma mudança em mim, né? Então, desse mesmo modo, assim, comentários, críticas, não adianta para corrigir a esposa ou o marido, né? Mas isso apenas tira a alegria da vida. Eu também quero, assim, reforçar um pouco o 11º ponto, que é desfrutar dos pontos de convergência. Eu quero voltar a esse ponto, né? Desfrute dos pontos de convergência, né? Tenha uma capacidade de ver a beleza da vida, de ver os pontos positivos, né? De ter uma ambiência legal, e isso tudo é fantástico, não é? Então a gente precisa, obviamente, estar com o coração aberto, com a mente aberta, com uma consciência plena, tá? E esses são os vários pontos. Então eu só quero repetir rapidamente assim, esses pontos aqui que a gente viu, né? Então o primeiro foi a decisão, né? Uma tomada de decisão. O segundo foi a visão apreciativa, né? O terceiro foi o companheirismo, né? O quarto ponto foi a postura prestadia. O quinto ponto foi o nosso centramento pessoal, uma postura condutora. O sexto ponto foi a explicitação, a negociação. O sétimo ponto, a amorosidade. Né? O oitavo ponto, a aprendizagem vivencial.
A postura delimitadora, o nono ponto, daí a espiritualidade e, por último, fechando tudo isso, o desfrute dos pontos convergentes. Então, eu sinceramente espero que você tenha visto algum ponto favorável para você, que isso ajude nas tuas relações de família, relação a dois, ou também nas outras relações que você tem, porque são critérios amplos, não é? E eu gostaria também de pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, também deixar, por favor, o seu comentário, né? E se inscrever também no canal, que isso nos ajuda muito a crescer. Então, meu muito obrigado, valeu, gente, até mais.